Mas vamos lá, vamos começar então. Vamos trazer um pouquinho do histórico, né? Então, olhando o histórico, gente, a gente percebe algo muito curioso, né? Esse acordo ele começou a ser discutido lá em 1999. Ou seja, ele é mais antigo, provavelmente, que muitas empresas exportadoras brasileiras hoje. Muitas empresas que existem hoje no Brasil. Então, ele é anterior a isso, né? Então, até esse ponto, ele leva a uma primeira pergunta, assim, né? Thaisa, por que tanto tempo? Por que 20 anos para algo sair do papel, né? Dessa dimensão? O que, que mudou agora para ele realmente avançar, assim, para a gente ter um pouco desse contexto? Assim, eu resumiria rapidamente assim as mudanças de governo também, né? Não só do Brasil, mas da Argentina. Nós vivemos vários momentos no Mercosul, então muitas vezes foi interesse do Brasil avançar nessas negociações, outras vezes foi da Argentina. Então houve muitos avanços e recuos. Mas durante todos esses anos, especialmente os anos finais ali, um pouco anterior a 2019, as negociações ganharam muito peso. E aí, Jonathan, eu preciso ressaltar a importância de mecanismos como a SEB, a Coalizão Empresarial Brasileira, que hoje é o principal mecanismo de diálogo entre o setor privado e o governo. Né? Então, é importante que a gente diga que essa negociação ela não parte só das autoridades representativas do MDIC, MRE e MAPA. Isso envolve muito as associações nacionais, as federações, né? A própria Fiergs participou ativamente, né? Mas, obviamente, com um olhar mais amplo. Quem traz as especificidades de interesse são as entidades que representam os interesses setoriais, né? Então, esse acordo, de fato, esse grande pacote foi fechado lá em 2019, né? Vocês vão lembrar do grande anúncio, né? A foto lá do então ministro Ernesto Araújo comemorando, né? O fechamento das negociações, mas elas não foram de fato concluídas naquele momento. Nós tivemos depois aquele questionamento em relação ao desmatamento, ao manejo florestal no Brasil, isso criou aí uma outra brecha que foi resolvida com a side letter, né, que foi a famosa side letter de justificativas e abriu aí algumas outras negociações específicas no âmbito da sustentabilidade. Mas, de fato, o grosso desse acordo foi fechado lá em 2019 ainda. O que a gente percebe, né, gente, nos últimos anos, é que, imagina, desde 95, né, tinha uma pauta, né, e agora, né, então, depois de 20 anos, que a gente consegue, de fato, avançar, né, com mais consistência. Uma coisa que aconteceu também, né, Thaisa, nos últimos anos, e eu acho que acredito que acelerou esse processo, é que o mundo ele ficou mais instável. Com certeza. E as cadeias produtivas, elas estão se reorganizando, né? Principalmente depois da pandemia e tudo mais, né? A gente vê aí um movimento de Europa, né? Se preocupando não só em abrir mercado, né? Mas em escolher os parceiros confiáveis, buscar segurança, no caso, né? Então, a gente vê assim que daqui a pouco não avançou também durante muito tempo por conta dessa questão, desse interesse, né? Cadeias muito antigas também a nível de Europa, né? Se a gente for falar de Europa, do velho mundo, né? Então, a Europa tinha essa necessidade, o Mercosul também precisa diversificar mercados, atrair investimento, né, produtivo. Então, assim, isso muda totalmente a lógica, né? E eu vejo que a partir disso... A questão do tarifaço, né? Desculpa, mas a questão do tarifaço, sem dúvida nenhuma, é o grande motivador desse último período, né? Toda a competitividade com a China, então a União Europeia claramente tem os seus motivos para acelerar esse acordo, mas sem dúvida nenhuma o tarifaço é um motivador. Na verdade, nós estamos aproveitando uma janela, né, de uma situação crítica que eles estão enfrentando para avançar, e mesmo assim nós temos todas essas barreiras ainda em relação às decisões dentro da União Europeia, com relação a que a gente vai falar mais adiante. E o que eu vejo, né, que esse acordo, ele não é algo temporário e nem oportunista, né, ainda mais partindo da própria Europa, né, e ele é, sim, estrutural, né, é algo estrutural, né. Bom, mas vamos lá. Quando a gente fala, então, né, de União Europeia, a gente não está falando apenas de um país, né, gente, a gente está falando de um dos maiores mercados consumidores do planeta, né, com alto poder de compra em si, né. Então, hoje, a Europa, ele é o principal parceiro comercial de investimento, né, do Mercosul e o primeiro investidor estrangeiro no Brasil, né, está aqui no slide em si, esses fatos mais relevantes em si.
Então, assim, a gente olha para esses dados, né? A população, o PIB, né? A representatividade, o quanto, no caso, a Comissão Europeia prevê de aumento em si do PIB da Europa, o quanto para o Mercosul também vai representar, né? Então, a gente costuma olhar isso, até esses fatores, realmente, historicamente, né, como oportunidades de exportação, né? Mas o maior impacto, ele virá das exportações ou das importações, né? Isso é Nós um bom temos... ponto. Desculpa, achei que tu ia jogar a pergunta para mim. Vai Mas, lá. enfim, a gente tem, obviamente, a questão do fluxo de comércio, né, que a gente prevê esse aumento. Depois a gente vai trazer alguns dados aqui da nossa unidade de estudos econômicos. Mas eu acho que nessa primeira linha, a questão do investimento estrangeiro, esse é um ponto que nós temos que destacar muito, né? Porque ele já é o nosso principal investidor. À medida que a gente tem um acordo que traz um capítulo específico sobre investimentos, que a gente consegue dar mais transparência, que a gente consegue dar mais segurança jurídica, potencialmente nós vamos auxiliar aquelas empresas que querem fazer parcerias, joint ventures, mas também outros tipos de investimento estrangeiro para o Brasil. Então, nós identificamos como esse um ganho fundamental, inclusive para somar a nossa inserção nas cadeias globais de valor, como tu falaste antes, né, dessa reorganização mundial das cadeias globais, nós temos aí uma oportunidade de um ganho muito além da questão comercial. Exatamente, né? A gente vê aqui, então, né, que o acordo não é uma questão só de porta de saída, né? Mas então tem porta de entrada aí. A empresa brasileira que não exporta, daqui a pouco ela pensa, não vou ser impactada, né? Mas há muito impacto para ela considerar, né? Até porque ela está dentro desse contexto onde simplesmente, né, se prevê esses aumentos todos em si, né? Bom, aqui então trazendo dados, né, mais específicos do Rio Grande do Sul, né? Esse exercício é um exercício que a gente pode também fazer, né, a nível nacional, mas hoje, né, gente, então assim, falando de Europa, segundo principal destino das exportações do Rio Grande do Sul, né? Hoje, o quarto e principal origem das importações. Então, se a gente for falar de parceiro comercial, né, é o terceiro principal parceiro, no caso, em corrente de comércio, né? Então, é algo muito expressivo em si, né? Muito relevante para o Rio Grande do Sul, né, Thaís? Exatamente. A gente está falando como bloco, né? Então, como bloco, assim, é o nosso principal segundo destino. Então, se a gente olhar, né, 13% de tudo que nós exportamos é para a União Europeia. Então, nós estamos falando de potencializar essas exportações, essa grande quantidade, até se puderem passar para o próximo slide ali, acho que é importante a gente aproveitar o gancho, Jonathan, para falar um pouco de quais são, o que a gente exporta, né? O que é essas exportações nossas, né? Então, hoje quase 40% é o tabaco, mas nós também exportamos ração animal, celulose, plásticos, calçados, carnes, enfim. Aqui a gente relacionou só os principais produtos, né? Mas nós temos uma pauta muito diversificada de exportações para a União Europeia, né? Então, é uma pauta robusta e é uma pauta que, naturalmente, a gente tem condições de explorar mais. No âmbito das importações, obviamente, nós temos produtos aí com mais intensidade tecnológica, né? Máquinas, equipamentos, fertilizantes, mas também quando a gente fala de máquinas e equipamentos, nós também temos que olhar sob o ponto de vista do quanto que isso pode gerar competitividade para a indústria, né? Na hora que ela importa um maquinário para melhorar a sua tecnologia, né? Para ampliar a sua capacidade. Então, essa importação também ela é extremamente valiosa sob o ponto de vista de ampliação de competitividade. Eletroeletrônicos, aí, partes, máquinas e aparelhos elétricos, veículos e suas partes, né? A gente já tem uma cadeia automotiva bastante consolidada e bastante globalizada, né? A parte de plásticos e instrumentos médicos, né? Então, enfim, alguns exemplos aí de setores que naturalmente podem ser potencializados nessa ampliação. Exatamente, né? Aqui a gente tem, né, uma situação, quando a gente fala de acordos comerciais, né? A gente tem o cenário onde um acordo ele sempre vai criar alguns ganhadores e alguns perdedores, né? Depois que ele começa a ser, passa a valer, né? Mas, assim, há setores que perdem normalmente, eles não são aqueles mais eficientes. Eles são os menos internacionalizados ou os menos preparados para internacionalizar também, né? Então, são empresas que daqui a pouco nunca olharam para a cadeia, para o custo logístico, a estratégia fiscal, a origem de insumos, a produtividade em si como um ponto, né, de competitividade em si. Então, aí vem aquela avaliação, o acordo é bom ou ruim, né?
A pergunta correta, na verdade, é: a minha empresa está preparada para competir globalmente, internacionalmente, no caso, né? Então, aqui vem essa grande questão em si, né? Se a gente for considerar aí tudo que a gente tem dentro das perspectivas do acordo, né? Então, fica algo, de fato, muito relevante, muito importante para que as empresas enxerguem, né? E passem a ter alguns planos de ação aí com base nisso. Bom, mas vamos lá. Então, seguindo aqui, gente, o que a gente vai tratar, né? Então, até aqui a gente comentou um pouquinho do porquê do acordo, né? Da origem dele, de onde ele surgiu e tal. E agora a gente vai começar a esmiuçar um pouco de como ele funciona na prática,